Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele nunca aceitou o fim do nosso casamento. E o pior de tudo é que na época em que a gente se separou, não era isso que eu queria. Juro que não era. Até porque gostava dele. O problema é que eu já não estava mais suportando aquela vida. Eu odiava as coisas que ele fazia. Principalmente final de semana. Ali no bairro tinha uma lanchonete. E esse homem não saía daquele lugar. Dia de semana, ele saía do serviço. Só que em vez de ir para casa, tinha que dar uma passadinha naquele bendito lugar. Ficava lá até 8h30 da noite, 9. Sabe, era difícil para mim porque meu marido chegava em casa já cheirando a bebida, fumaça de cigarro, às vezes até bêbado. Suas roupas, por exemplo, eu tinha de botar direto na máquina porque não dava para suportar aquele cheiro. Como se fosse pouco, final de semana era pior. Ele passava o dia todo enfurnado lá naquela espelunca. Olha, eu já tinha perdido a conta das vezes que tinha ido àquele inferno de lugar para chamar meu marido para casa. Ele já tinha virado motivo de chacota para os outros frequentadores, porque eu chegava e já ia chamando ele para... O Donizete era boa pessoa, sempre foi um cara trabalhador, não fazia mal para ninguém. Só que desde que começou a frequentar aquela lanchonete, nosso casamento começou a desandar. Quantas vezes eu pedi: para de gastar dinheiro com bebida, Donizete. Olha que quando eu me cansar, você vai chegar em casa, não vai me encontrar mais, hein? Eu pego a nossa filha e sumo da tua vista. Ele achava que eu falava aquilo de brincadeira. Chegava a rir algumas vezes. Eu gostava dele, e juro, não era o que eu queria pra gente. Só que as coisas foram tomando um rumo que eu acabei realmente cansando. Sabe, não tinha sido para isso que eu tinha casado. Cheguei a sair de casa 3 vezes. Saí e voltei. Não saí em definitivo. Fui passar uns dias na casa da minha mãe com a nossa filha. Fiz isso para ver se ele se dava conta de que estava jogando o nosso casamento no lixo. E tomava consciência de que se não mudasse, acabaria me perdendo. Nas 3 vezes, ele foi lá me buscar. Jurou, se comprometeu a mudar. E realmente até mudava. Só que aos poucos, retomava a velha rotina de sempre. Olha, tinha sábado e domingo que eu insistia que ele fizesse um programa em família comigo, com a nossa filha. E ele até concordava, só que passava o dia todo com cara de quem preferia estar lá, naquele lugar, sabe? E esse tipo de atitude dele foi me cansando. Até que um dia resolvi que ia me separar e que não tinha mais volta. Peguei nossa filha pela mão e me mudei de vez para a casa da minha mãe. Não levei nada ali de casa, nada. Deixei tudo para ele. Apesar de ter ajudado a comprar a maior parte das coisas. Mesmo estando, assim, com aquela ideia de me separar, eu não queria prejudicar o Donizete. Juro que não. Que apesar de tudo, ele era, acima de tudo, o pai da minha filha. Depois que tomei essa decisão, e desta vez para valer, não tinha dia que ele não fosse lá em casa da minha mãe, pedir que eu voltasse. Olha, me dava pena quando ele falava, juro. Ô, Mariane, me dá mais um voto de confiança. Dessa vez eu vou mudar, eu prometo. Vai nada, Donizete. Você falou já a mesma coisa 1 milhão de vezes e nunca mudou. Mas dessa vez é diferente. Eu juro que mudo, Mariane. Não, Donizete, dessa vez você não vai me fazer mudar de ideia. Não volto. Eu cansei, sabe? Quero um outro rumo para minha vida. Chega. Sabe, eu falava aquilo com pesar. Mas já tinha mesmo me cansado. Eu trabalhava, podia muito bem me manter a minha filha.
Se ele não quisesse pagar a pensão, por exemplo, nem precisava. Eu nem fazia questão. Inclusive, falei isso para ele. E também o aconselhei. Olha, se você não quiser se afundar, Donizete, pare e pense um pouco, pelo amor de Deus. Não é nem por mim, é por você mesmo. A bebida leva a pessoa pro buraco e você está entrando nesse caminho sem volta. Juro que não falei aquilo para ofender, pelo contrário. Eu queria que ele tomasse jeito. Mas como eu já disse lá no começo, ele não fazia. Prometia e não fazia. Depois disso, repito, ele nunca aceitou o fim do nosso casamento. Não aceitou. Inclusive, depois de um tempo, começou até a dizer umas coisas ali que não tinham nada a ver. Um dia apareceu lá em casa para ver a nossa filha e aproveitou para conversar comigo, fazer mais uma tentativa de reconciliação. E diante de mais uma negativa, ele me olhou e falou uma coisa que ele nunca tinha falado. Sabe o que eu estou achando, Mariane? Que você arranjou outro homem. Do que você está falando? Pelo amor de Deus, Donizete. Sabe, você está me ofendendo, viu? Sei não, viu? Eu ando muito desconfiado. Ando pensando. A troco de que você não ia querer voltar para casa? Você não sabe? Será que você ainda não sabe por que eu saí de casa? Olha, parecia que ele não entendia. Ou sei lá, não queria entender. Naquelas alturas, já fazia 8 meses que eu tinha saído de casa. E juro, não estava saindo com ninguém. Nunca houve outro homem. Nem durante o nosso casamento, nem naquele tempo todo. Juro por Deus. Na verdade, eu nem tinha cabeça para isso. Agora, tinha um colega, isso não posso negar, porque era verdade. Um colega de trabalho que era interessado em mim. Na verdade, mais do que simplesmente interessado, ele já tinha me feito vários convites para a gente sair, para a gente conversar. Aquela coisa de homem que quer chegar perto da mulher. Já tinha até meio que se declarado. Dito com todas as letras que gostava de mim. Mas sempre respeitou, sabe, o fato de eu ser casada. Depois que soube que eu tinha me separado, ele começou, assim como uma tentativa mais forte de se aproximar de mim. Mas eu juro, nem naquele espaço de tempo que a gente tinha sido casado, eu e o Donizete, e nem naqueles 8 meses que passaram depois da nossa separação, nunca aconteceu nada entre nós. Entre mim e o Luiz. Nunca. Nem um beijo, nem um carinho, nada. Nada. Era um rapaz interessante, bonito, mas tudo ainda, para mim pelo menos, era tão recente que eu nunca dei chance de ele fazer uma tentativa assim mais audaciosa. Sempre que ele vinha com aquela conversa de que estava gostando de mim, aqueles elogios, eu dava um jeito de tirar o corpo fora. Mas ele não desistia. E é como fala o ditado, né? Água mole em pedra dura. No fim, isso quase 1 ano depois da minha separação, eu achei que valia a pena lhe dar uma chance. Ele parecia, até pela insistência, né, estar gostando de mim de verdade. E naquelas alturas, eu já estava meio descambando, assim, sabe? Já estava começando a gostar dele também. Comecei aceitando o seu convite para almoçar, num domingo. E apesar de ainda estar casado no papel, apesar de já estar separado há quase 1 ano, não achei que estivesse fazendo alguma coisa de errado. Porque naquelas alturas, Nossa Senhora
Era muito tempo que a gente estava separado. E apesar do Donizete nunca ter aceitado o fim do nosso casamento, para mim realmente não tinha volta. Eu queria refazer a minha vida. E torcia para ele também botar a cabeça no lugar e refazer a vida dele com outra mulher. Sei lá, uma que aceitasse aquele seu modo de vida. Porque acredite quem quiser, ele não tinha mudado nada naquele tempo de separação. Pelo contrário, tinha até piorado. No domingo, deixei minha filha com a minha mãe e fui lá almoçar com o Luiz. Ele me levou para um restaurante bem bacana. Passou ali em casa para me apanhar e desde o começo, sabe, parecia que alguma coisa estava em andamento, acontecendo. E foi realmente um dia muito especial. A gente passou um domingo tão gostoso. Almoçamos, depois ele me levou para conhecer um lugar muito bonito e ali trocamos o nosso primeiro beijo. Olha, eu me senti muito leve nesse dia. O Luiz, inclusive, me fez pensar que talvez a gente pudesse mesmo ter alguma coisa, um relacionamento. Por que não? Acabamos saindo outras vezes, até que depois de um tempo, resolvemos assumir para todo mundo que a gente estava junto. Até um almoço ali em casa, na casa da minha mãe, eu combinei para o meu pessoal conhecer o Luiz. Minha mãe gostou muito dele, só que é claro, né? Tinha lá suas preocupações. Desde o começo, aliás, quando lhe contei que a gente estava saindo, eu e Luiz, ela falou: só espero que não dê rolo quando o teu ex-marido ficar sabendo. Você sabe que ele ainda gosta de você, né, Mariana? É claro que eu sabia. E também me preocupava com isso. Mas não tinha muito o que fazer. Mesmo porque uma hora ou outra, ele ia ficar sabendo. E pelo fato de já estarmos separados há tanto tempo, não tinha para que eu ficar ali escondendo que estava me relacionando com alguém. Até que um dia, meu ex-marido acabou nos vendo juntos, eu e o Luiz. E eu acho que não preciso nem dizer que ficou com um clima assim muito, muito pesado entre a gente. Eu sabia que ele não ia aceitar. Não aceitava a separação nem quando eu não tinha ninguém. Imagine agora, sabendo que eu tinha um relacionamento, que eu estava namorando, estava com outra pessoa. Confesso que eu fiquei até com medo de ele querer confusão com o Luiz. Até porque nesse dia, só para variar, o Donizete tinha bebido. Só que em vez de armar confusão, ele foi se queixar para minha mãe, choramingar para ela. Depois a mãe veio me contar. Dizer que tinha ficado inclusive com pena dele, que ele tinha até chorado diante dela. Mas é como eu já disse, pena eu também sentia, juro que sentia. Só que não tinha o que fazer. Ele ia ter que se conformar. Naquelas alturas, eu já estava gostando do Luiz. Já estávamos, inclusive, pensando em morar junto. Apesar de fazer apenas 4 ou 5 meses que estávamos nos relacionando. Fomos amadurecendo a ideia, até porque eu não queria cometer nenhum engano. Queria ter certeza de que estava dando um passo certo na minha vida. Um domingo, o Donizete apareceu ali em casa para ver a nossa filha. E acabou ficando pro almoço. Depois, veio tentar fazer caveira do Luiz para mim. Tô sabendo que você tá pensando em morar com aquele cara, é verdade? Não falei nada. Até porque ele não tinha nada a ver com isso, né? Com a minha vida. Mas ele não parou. Você confia nesse cara, Mariana? Tá perguntando isso por quê, Donizete? Não sei. Mas duvido que ele goste de você do jeito que eu gosto. Olha, Mariane, eu posso até ter os meus defeitos. Eu sei que eu tenho
gosto de frequentar boteco, mas uma coisa, você nunca vai poder dizer que eu não te amo. E mais uma coisa, super importante, eu nunca te traí, nunca. Sempre te respeitei como minha esposa. Você sabe disso, né? Tá, Donizete, e daí? E daí? E esse cara? Ele te respeita? Você quer saber de uma coisa? Esse cara tem cara de ser um safado, viu? Um mulherengo. Não falei nada. Mas ele continuou ali, dizendo um monte. Tentando, repito, sabe, fazer a caveira do Luiz para mim. Imagine, ele nem conhecia o Luiz. Como que podia falar aquele tipo de coisa? Olha, eu nem quis discutir, porque para mim aquilo era despeito. Eu confiava no Luiz. Sabia que os sentimentos dele eram sinceros. No final, antes de ir embora, meu ex-marido ainda foi capaz de falar aquilo, como se estivesse me rogando uma praga. Olha, Mariane, um dia você vai descobrir que esse cara não vale nada. Aí é que você vai me dar valor, viu? E ainda ficou repetindo que nunca tinha me traído, que apesar dos seus defeitos, sempre tinha me respeitado. Olha, eu procurei nem dar tanta atenção, até porque não tinha nada a ver, pelo amor de Deus. Sabe, até porque a nossa separação não tinha nada a ver com o Luiz. Meu Deus, eu fiquei 1 ano praticamente sozinha, completamente sozinha. Se deixei de morar naquela casa com o meu ex-marido, não tinha nada a ver com outra pessoa, tinha a ver com ele. Mas ele preferia não entender. Até que dali 1 mês e meio, depois dessa conversa, ele voltou a me procurar. Quer dizer, ele aparecia ali em casa para ver a nossa filha. E depois sempre ficava me cercando. Só que nesse dia em questão, ele falou que tinha uma coisa para me mostrar. Tirou o celular do bolso, disse que tinha um vídeo e umas fotos e queria que eu desse uma olhada. Sem entender aonde que ele queria chegar, eu peguei o celular na mão. Ele já tinha, inclusive, colocado o vídeo para rodar. E olha, eu quase caí dura quando vi aquela filmagem. No vídeo, aparecia o Luiz com outra mulher. Os dois se beijando dentro do carro dele, porque até o carro eu identifiquei. E nas fotos, os dois também apareciam se beijando. Tanto no vídeo quanto nas fotos. Eu senti aquele mal-estar, aquela tontura. Perguntei, quem é que fez esse vídeo? O que ele respondeu: fui eu mesmo. Eu segui o safado, se você quer saber. Eu queria te provar que esse cara não vale nada. Ele não te merece. Olha, eu fiquei tão confusa, tão aturdida, tão desatinada, que não conseguia nem raciocinar. Cheguei a brigar com ele, a gritar com meu ex-marido, pedi que ele fosse embora. Eu queria pensar, eu queria raciocinar. Aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Eu pensei em tudo, cheguei a pensar inclusive que aquilo pudesse ser uma montagem. Isso podia ser um engano. Ele depois me mandou aquele vídeo e aquelas fotos. E depois que a minha ficha caiu, se é que dava para falar isso, eu fiquei tão indignada, tão ofendida, tão magoada, tão revoltada, que quando Luiz apareceu ali em casa, quase joguei o celular na cara dele. Quando viu a filmagem e as fotos, ele perdeu a cor. Sua expressão mudou. Nervosa, do jeito que eu estava. Quando ele começou a querer se justificar, eu explodi. Não quero ouvir nada. Até
Até porque eu sei muito bem, Luiz, que só vai sair mentira da tua boca. Vai embora daqui, tá? Por favor, não me procure mais. E lá no serviço, não me dirija mais a palavra. Ele ainda tentou, sabe, se explicar. Mariane, por favor, eu suma da minha frente, Luiz. Foi um dia terrível. Fiquei devastada. O pior é que tive de dar o braço a torcer pro Donizete. O Luiz realmente não era o que eu pensava. Era um safado, do jeito que ele tinha dito. Só Deus é que sabe o tamanho da minha decepção. E o pior é que ele ainda ficou um monte no meu pé, pedindo perdão, pedindo mais uma chance, como se tivesse desculpa ou justificativa para aquilo que ele tinha feito. O detalhe foi que algumas semanas depois ele veio me contar algo que me deixou chocada. Primeiro, me contou que tinha conhecido aquela mulher ali mesmo, no bairro onde eu morava. Falou que a menina tinha se aproximado dele, começado a se insinuar, a dar em cima dele. E sabe, eu não acreditei. Cheguei a me revoltar ainda mais do que já estava. Ô Luiz, você ainda vai me dar detalhes da tua sem-vergonhice? Eu não quero saber de nada. Calma, Mariane, deixa eu terminar. Eu procurei essa moça depois. E você nem imagina o que ela me contou. Olha, se sente numa cadeira, porque sabe quem foi que deu uma grana pra essa menina dar em cima de mim? Teu ex-marido. Ele queria me jogar pra cima dela. Meu Deus do céu. Eu não acredito, Luiz, que você tenha chegado nesse ponto. Você apronta pelas minhas costas e agora quer botar a culpa no... Não. Você é pior do que eu pensava. Pelo amor de Deus, acredita em mim. Mariane, eu estou falando a verdade, eu te juro. Por tudo que é mais sagrado. Você quer saber de uma coisa? Ó, eu vou te passar o número dela para você confirmar tudo. Não quero saber de número nenhum. Não quero saber. Aliás, não quero saber nem de você, nem de ninguém. Suma da minha frente, Luiz, pelo amor de Deus. Eu só queria ter um pouco de paz. Já tinha sofrido tanto. Não queria mais saber de ouvir nada. Aliás, mesmo que fosse verdade aquilo que ele me contou, isso também não o eximia da culpa de ter me traído. Na hora, é claro que aquilo me deixou chocada, em dúvida. Só que sabe, depois, pensando melhor, eu cheguei à conclusão de que me importa se foi o Donizete que deu grana para aquela infame se atirar nos braços do Luiz. No fundo, foi até um favor que ele me fez. Porque aquilo me fez enxergar o tipo de homem com quem eu estava envolvida. Não era quem eu pensava. É claro que dói. E como não ia doer, meu Deus? Dói muito. Porque, mais uma vez, eu coloquei toda a minha esperança em cima de um homem que, infelizmente, não soube honrar o meu sentimento. A decepção, na verdade, é grande dos dois lados. Um, porque armou esse plano nojento. Se é que é mesmo verdade. Eu até acredito que seja mesmo. E outro, porque infelizmente me traiu. Isso não tem desculpa. E nem importa dizer que foi o fulano que preparou. Sabe o que importa isso? A única coisa que me importa é que ele me enganou. Como que ele pôde? É isso o que eu me pergunto uma vez atrás da outra. Eu não consigo resposta porque... Pra quê, meu Deus? A gente estava se gostando.
A gente estava tão feliz. Pelo menos eu estava. E ele parecia também. A troco de que deixar uma terceira pessoa se intrometer no meio da nossa felicidade? Para quê? Sabe, é o que eu me pergunto. Por que ele precisou de outra mulher se a gente estava feliz? Como ele pôde fazer isso comigo? Como os dois puderam? O Donizete queria ter uma prova contra o Luiz. Aí parece que deu dinheiro para uma conhecida, para ela se jogar em cima do meu namorado. Como pôde, meu Deus? Armar um plano terrível como esse? E o Luiz, como que pôde me trair? Olha, eu cheguei a uma conclusão, viu? O melhor para minha vida é continuar sozinha, cuidando da minha filha e de nada mais. Chega de homem. Chega. Posso não estar feliz do jeito que eu sonhava, mas pelo menos evito outra decepção. Evito outra rasteira, porque todo mundo que eu encontrei até agora, meu ex-marido e depois o Luiz, sabe, me deram felicidade durante tão pouquinho tempo e depois foi só sofrimento. A troco de que eu quero homem, meu Deus? Para me fazer chorar? Para me deixar magoada, ferida? Quer saber? A partir de agora, eu cuido só da minha filha. Da minha filha, da minha vida e nada mais.